Muito bem, meus amigos, mais uma vez estamos de volta com o curso bíblico Compreendendo o Apocalipse, agora no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Vamos estudar as 7 igrejas do Apocalipse. Esta é a introdução do tema. Existem 3 maneiras de interpretar as mensagens enviadas às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, de forma literal, histórica e moral. A forma literal nos leva a considerar o que realmente estava acontecendo naquelas igrejas no momento em que as mensagens lhes foram enviadas. A maneira histórica de interpretação analisa as 7 igrejas como símbolos da experiência vivida pela Igreja de Deus em várias épocas da história. E a interpretação moral faz a aplicação espiritual prática das mensagens à situação de igrejas e membros atuais, edificando-lhes a fé e chamando-os ao arrependimento e assim por diante. Convido você então, antes de mais nada, a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, seus comentários embaixo, para poder ajudar na divulgação desses vídeos. As 7 igrejas do Apocalipse, nós vamos ler os capítulo 1, versículo 10, versículo 11, até o versículo 20 do capítulo 1. O profeta disse: achei-me espírito, ele estava em visão, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Assim, essas 7 igrejas, que passavam por problemas específicos em cada localidade onde estavam localizadas, essas cartas lhes foram enviadas de uma só vez para todas as igrejas, para todas as 7 igrejas. Ou seja, quem recebeu a carta endereçada a Laodiceia, por exemplo, também se beneficiou da leitura da carta enviada a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira e Filadélfia. Isso nos demonstra que as 7 igrejas são símbolos da verdadeira igreja de Deus e sua experiência vivida durante a história, desde a época dos apóstolos até a vinda de Jesus. Evidentemente que Deus tem apenas uma igreja, e ela é reconhecida por pelo menos 7 características. Primeiro, ela crê em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo, crê em Jesus, o Messias, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Terceiro, crê no Espírito Santo, Deus de Deus, único substituto de Jesus Cristo. Em quarto lugar, crê nos dons espirituais e na completa revelação da palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Quinto, guarda a lei de Deus, inclusive o sábado. Sexto, se abstém de alimentos considerados imundos. E sétimo, prega a breve volta de Jesus. Continuando a leitura do texto, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Verso 12. Tinha na mão direita 7 estrelas. 16 e 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Tinha na mão direita 7 estrelas. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O capítulo 1 se refere às coisas que João já viu em visão. As que são os temas do capítulo 2, que nós começamos agora com essa introdução às 7 igrejas do Apocalipse. E as que hão de acontecer depois destas, a partir do capítulo 4 em diante, são os temas escatológicos do futuro. Meus amigos, por causa dessas crenças que eu citei, é que a igreja foi perseguida, está sendo perseguida no mundo e será perseguida. Por isso, a história da igreja foi representada em miniatura para demonstrar que o que aconteceu com as 7 igrejas da Ásia, cujos nomes e experiências vividas por elas representam 7 fases da história da igreja cristã. Uma história permeada de lutas, apostasia, restauração e indiferença, onde um remanescente fiel se sobressai até o fim, mantendo a verdade da palavra,
isto é, a fé de Jesus, a fé em Jesus e guardando a lei de Deus como norma de conduta para os salvos pela graça de Deus, conforme Apocalipse 12, verso 17. Continuando a leitura, Apocalipse 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O Apocalipse apresenta Jesus andando no meio de 7 candeeiros de ouro, tendo na sua mão direita 7 estrelas, e esta definição é muito importante, porque o que passa às 7 igrejas, Jesus se apresenta para elas trazendo uma solução. Cada igreja, em cada localidade, passava por um problema específico e Jesus se apresenta de várias formas trazendo solução. Para a igreja de Éfeso, por exemplo, Apocalipse 2, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O anjo aqui da igreja é o líder da igreja, é o presbítero, é o pastor, é o ancião, é a pessoa responsável de tomar conta daquela congregação. Então Jesus está dirigindo especialmente para a liderança da igreja. É chamada de anjo, o mensageiro de Deus. Para a igreja de Éfeso, Jesus Cristo é aquele que conserva na sua mão direita os líderes das 7 igrejas e anda no meio das 7 igrejas. O que significa que Jesus anda no meio desses castiçais, no meio da igreja. Os líderes devem buscar conselho, apoio e poder desse que não abandona a igreja nem sua liderança. Ele está junto e solidário, admoestando a liderança a promover o serviço missionário e social da igreja, isto é, desenvolver o discipulado. A igreja, nesse período de Éfeso, correu o risco de se tornar inútil por conta de que os antigos e experientes líderes não deixaram substitutos, e aí o comodismo e mundanismo penetrou na igreja através das novas gerações. E assim, aos poucos, a missão, o frequentar a igreja, o amor, foram praticamente abandonados e os cultos se tornaram sem vida, cheios de formalidade. Mas em cada período da igreja, sempre Deus tem um remanescente fiel, alguém que mantém a doutrina, a fidelidade e a verdade da palavra de Deus. E no verso 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Havia uma classe na igreja que permanecia fiel e odiava as ideias dos nicolaítas. Era aquela ideia de que algumas pessoas na igreja, alguns líderes, poderiam dominar os outros. Estava se formando uma hierarquia na igreja, um clero hierarquizado, onde um servo seria superior aos outros. Então, esta é a primeira mensagem a Éfeso. A igreja de Éfeso, então, representa o primeiro período da história do cristianismo na Terra. Era um cristianismo puro, fervoroso, cheio de amor, corresponde à época dos apóstolos, vai do ano 31 ao ano 100 da era cristã. Para a igreja em Esmirna, Apocalipse 2, versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ao anjo, lembrando que o anjo aí é sempre o líder responsável pela igreja. E para esta igreja, Esmirna, que passava por perseguições e martírios por causa da fé, Jesus se apresenta como sendo o primeiro e o último que venceu a morte. Aquele que ressuscitou, aquele que tem em sua mão a capacidade de devolver a vida para aqueles que morreram na fé e na esperança. Os fiéis nesse período da igreja está no versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os fiéis seriam perseguidos, os fiéis seriam então aprisionados por guardarem a lei de Deus, por guardarem a palavra de Deus. Mas Jesus promete vitória para essa igreja nesse período. Esmirna representa o segundo período do cristianismo, quando a igreja estava começando a ser perseguida de morte por não adorar o imperador como Deus.
a igreja perfumaria o mundo por sua fidelidade a Jesus Cristo. Esmirna é a igreja cristã no ano 100 até o ano 313. Para a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:12, nós lemos: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus se apresenta a esta igreja, que é uma época de prestígio, onde ser cristão estava na moda. A palavra de Deus ia sendo substituída por tradições humanas. E Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. E os fiéis, no verso 13, capítulo 2, verso 13, são aqueles que permanecem fiéis à palavra de Deus, que preferem morrer a negar a fé. Contudo, o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja representada por Pérgamo é o terceiro período do cristianismo, quando o Império Romano estabelece um líder superior a todos os líderes, um papa, para liderar todas as igrejas cristãs. Nesse período, muitas falsas doutrinas invadiram o cristianismo, a palavra de Deus foi substituída e entre essas doutrinas estava a guarda do domingo, por exemplo. Pérgamo representa a história da igreja do ano 313 ao ano 538. Para a igreja de Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse, verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus Cristo se apresenta aqui como sendo o Filho de Deus, mostrando sua divindade completa para os membros desta igreja, porque Tiatira é um tempo em que a salvação era comercializada e conquistada através de obras meritórias, indulgências. Muitos ídolos na igreja foram postos no lugar de Deus, e aí Jesus se apresenta como aquele que, o único que merece adoração, o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze polido, o único que traz a salvação. A justificação pela fé começa a ser então resgatada, e a igreja passa por um conflito muito grande em tentar resgatar a doutrina verdadeira da palavra. No verso 24 fala dos fiéis desse período. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Os fiéis de Tiatira são cristãos que apresentam o conflito de se manter fiel à palavra de Deus e não se envolve com o ocultismo religioso tão desenvolvido nessa época. Tiatira representa o 4º período do cristianismo na Terra, quando a Igreja Católica, sob a liderança do Papa, passou a perseguir de morte o verdadeiro povo de Deus que estava fiel à palavra, fiel à doutrina de Jesus. Vai do ano 538 até o ano de 1517, quando inicia a reforma protestante na Igreja Católica. Para a Igreja de Sardes, Apocalipse 3, versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Nesse período, na época da igreja em Sardes, erros doutrinários herdados do paganismo passaram a infiltrar-se na igreja e uma obra de reforma foi necessária, mas não demorou muito. Ao invés de unir, acabou foi fragmentando ainda mais a igreja. Cristãos, agora protestantes, passaram a atacar cristãos que não criam como eles. Era necessário um reavivamento e Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Todo reavivamento tem que ser guiado pelo Espírito Santo e em resposta à oração. Então, Jesus está disposto a guiar os seus líderes, os membros da igreja, em busca desse reavivamento. Os fiéis desse período está no versículo 4 do capítulo 3. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esses fiéis não sujaram o caráter como era a proposta do inimigo. São fiéis, então. A igreja do período de Sardes representa o cristianismo
o quinto período do cristianismo na Terra, quando ocorreu a reforma protestante sob Martinho Lutero e outros. Mas passando o fervor da reforma, os cristãos se esfriaram e passaram a viver do passado. Então, Sardes, alguns dizem que significa cântico de alegria. Apareceram muitos louvores na igreja, um culto inspirador, um mover do Espírito Santo. Mas perdeu essa reforma. Vai do ano 1517 a 1755. Para a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Filadélfia significa amor fraternal. Nesta igreja que estava em Filadélfia, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro, que tem a chave, que abre e ninguém fecha. A igreja, então, reinicia o processo de estudo da palavra de Deus e volta-se para as profecias e a pregação ao mundo através das missões, criação de orfanatos, de escolas e obras de caridade. Tudo isso para levar as pessoas a compreender melhor o amor de Deus. No verso 10, fala dos fiéis que sobreviveram a esse período da igreja. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A igreja de Filadélfia representa o sexto período do cristianismo na terra, quando a obra missionária começou a se expandir pelo mundo. Filadélfia vai do ano de 1755 até o ano de 1844. Para a igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta, capítulo 3, verso 14 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nesse período, que é o último período da igreja de Deus na terra, por isso que está dito que Jesus ali é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, mostra uma igreja autossuficiente, uma igreja orgulhosa, uma igreja rica em todos os aspectos, mas que ela está sob o julgamento de Deus, por pretender viver um cristianismo sem Jesus. Um cristianismo onde Jesus fica do lado de fora. É uma igreja que tem recurso financeiro e espiritual. E Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Os fiéis são aqueles que atendem ao conselho de Deus e vivem a fé, o amor e a salvação sem fazer acepção de pessoas. Então, a igreja de Laodiceia vai do ano de 1844 até a volta de Jesus. É o último estágio da igreja. É o tempo que nós estamos vivendo. Laodiceia significa época de juízo, julgamento do povo. Como deve ser a igreja de Deus? Estas cenas nos revelam o desejo de Deus de manter uma igreja pura, desejável, como era Éfeso, fiel e destemida, como na igreja de Esmirna, que não aceita falsas doutrinas, como foi na igreja de Pérgamo, que se alegra na salvação pela fé, como foi na igreja de Tiatira, que busca um reavivamento espiritual e se una em torno da verdade da palavra, como deveria acontecer em Sardes, que ama e contribua na obra de evangelização do mundo, como na época de Filadélfia. E, por fim, uma igreja que se prepara para o juízo e a volta de Jesus, como deve ser o caso de Laodiceia. Por que Deus nos dá esta revelação? Para que possamos entender, queridos, que Deus tem uma igreja, somente uma igreja, e ela pode ser rastreada na história, desde a época dos apóstolos até os dias atuais. A Bíblia e a história revelam o serviço da igreja, seu amor, sua pregação, seu sofrimento e obras, no que ela acredita, que dia ela guarda, como vive, como se relaciona com os de dentro e os de fora. Para você saber disso, basta ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47, e você vai perceber como era a igreja do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos, e aí você vai rastrear essa igreja durante toda a história, até os tempos atuais, e se perguntar qual é a igreja de Deus hoje. Verifique qual igreja hoje tem praticado aquele mesmo estilo de vida da época dos apóstolos. E se pergunte, você está na igreja verdadeira? E você descubra essa verdade. Nós vamos estudar nos próximos encontros cada etapa da igreja, começando pela igreja de Éfeso, e vamos descobrir verdades que Deus tem nos revelado e nos apresentado.
Até lá então, aquele abraço.